Olá, tudo bem? Professor José Roberto, mais um Conversando sobre Literatura. Desta feita eu vos trago um autor que de longe é um dos meus favoritos. Na verdade, Dostoiévski é um dos meus autores favoritos. Eu dediquei algum tempo para a leitura das suas principais obras e das suas obras produzidas pelo menos mais na parte final da vida dele, começando com Memórias do Subsolo, o Idiota, Demônios, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Adolescente ou Adolescente, são as obras consideradas mais importantes da produção literária do Dostoiévski. Mas ele tem várias outras obras importantes, Gente Pobre, Adócio, Sonho de um Homem Ridículo. A obra de Dostoiévski é monumental. E são tomos, livros volumosos, que demandam tempo e dedicação para leitura e releitura. Afinal de contas, se trata de clássicos e, como muito bem disse o Ítalo Calvino, um clássico a gente está sempre relendo. E nesta oportunidade eu resolvi falar para vocês aqui de uma das obras que eu gosto muito, é a obra talvez mais conhecida do Dostoiévski, que eu me refiro a Crime e Castigo. Essa aqui é uma tradução do Paulo Bezerra, né? Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo, produzido pela editora 34, traduzido diretamente do russo. E é importante aqui que eu destaque, né, o segundo autor russo que a gente trata aqui nos nossos vídeos. No vídeo anterior nós tratamos a respeito de Tolstói e agora o Dostoiévski, que são autores ali contemporâneos e que merecem algum tipo de comparação. Eu particularmente gosto muito de comparar a escrita do Tolstói muito mais elaborada. Ele eh, teve uma oportunidade na vida em termos de condição socioeconômica, era proprietário de terras, era um homem que tinha uma vida um pouco mais, condições econômicas mais abastadas, né? E isso lhe dava uma condição melhor. Era uma pessoa com um enfoque muito mais na moral religiosa, inclusive criador de um sistema religioso inspirado nessa prática da moralidade, no Sermão do Monte de Jesus, de cumprir todos aqueles preceitos. O Dostoiévski também era religioso, né? Mas era uma religião diferente, era uma religião tensa, era uma religião que é, dialogava entre a fé e a dúvida. E também alguém que não teve tantas condições econômicas assim, diferentemente do Tolstói, por causa disso de vez em quando se passava por situações adversas, sobretudo na perspectiva econômica. Os seus livros às vezes corriam risco de ele perder os direitos autorais. Ele inclusive escreveu uma obra em curtíssimo tempo para cumprir um prazo de contrato. E essa obra também é uma obra pequena, uma novela chamada O Jogador, que retrata também essa condição de, de, de pulsão, né, do próprio Dostoiévski e dos seus personagens. Algo que foi percebido e admirado pelo filósofo Nietzsche e pelo pai da psicanálise, Freud. Né? Inclusive, as obras do Dostoiévski inspiraram muito Freud na, na sua composição, da sua teoria psicanalítica. Bem, o que, é que nós podemos dizer a respeito do Dostoiévski? Então, ele nasceu em 1821, é um autor russo, né? Uma das primeiras obras que vai tomando esse direcionamento, que vai desembocar com os irmãos Karamazov, é Notas ou Memórias do Subsolo. Os romances desse escritor são predominantemente ideológicos, seus personagens ecoam vozes sociais, daí a categoria de polifonia, dialogismo, que são temas que foram explorados por um teórico russo também muito importante e conhecido de todos nós da área de literatura.
bem como dos estudos da linguagem como um todo, que é o Mikhail Bakhtin, que se debruçou sobre as obras do Dostoiévski, que escreveu a problemática da poética de Dostoiévski, analisando justamente essas categorias que são polifonia, as múltiplas vozes que a gente percebe nos personagens criados pelo Dostoiévski. Me chama isso muita atenção nos irmãos Karamazov, a voz do Ivan, uma voz do ateu, a voz do Alyosha, né, que é uma voz mais piedosa do que crê, a voz de cada um desses personagens, e que inclusive nessa obra vão formando o perfil da condição humana e da existência humana como um todo. E por isso ele foi tão explorado pelos estudiosos e ainda hoje pelos estudiosos da psicanálise. Então, a vida do próprio Dostoiévski foi uma vida extremamente conturbada. Ele se envolveu em política, em partidos políticos, interesses políticos, acabou sendo prisioneiro político, levado, preso por causa das suas posições. Lá na prisão, colocaram nas mãos dele um exemplar do, do Novo Testamento, do Evangelho, e era o que ele lia lá na prisão. E essa experiência, essa leitura do Novo Testamento, do texto bíblico, vai fundamentar, inclusive, a percepção literária do Dostoiévski, que vai influenciar a sua produção literária. Evidentemente, ele era um religioso assim, numa tensão, numa dialética, né? Ele mesmo nas cartas que ele escreve, tem horas que ele crê, depois ele descrê, é uma crença com descrença, como é a própria condição existencial, a produção literária, o dialogismo, a polifonia de Dostoiévski também está nessa dimensão da sua fé e da sua espiritualidade, que perpassa pelas obras dele. E ele, durante o período que estava na prisão, ele foi condenado à morte. Inclusive, a pena dele foi comutada, né? Foi cancelada a pena de morte, mas esqueceram de dizer, ou melhor, levaram o Dostoiévski lá para a execução, e na hora de ele ser morto, disseram, só naquela hora disseram, não, a sua pena foi comutada, você não vai morrer mais. Mas isso causou um estrago, não é, psicológico no Dostoiévski. Ele inclusive tinha crises de epilepsia e ele demarca isso num personagem que eu gosto muito do Dostoiévski, que é o Miktin, o príncipe Miktin, que está ele revela isso nessa condição, inclusive, do próprio Miktin, esse personagem que também tem crises de epilepsia, num livro chamado O Idiota, e que foi adaptado aí, viu, para o cinema. O Idiota do Dostoiévski está no Forrest Gump, personagem lá que rendeu o Oscar, muitos prêmios para o Tom Hanks. E as obras do Dostoiévski são costumeiramente adaptadas para o cinema. Esse livro que eu estou falando aqui hoje, que é o Crime e Castigo, tem um filme, né, Match Point, que é um filme do Woody Allen. Woody Allen também, inclusive, é um dos fãs do Dostoiévski. Tem várias obras que foram adaptadas mais diretamente ou indiretamente do Dostoiévski para o cinema. Então, essa obra, Crime e Castigo, ela é uma obra importante, né? E é uma obra emblemática na produção literária do Dostoiévski, porque nela está compactada tudo aquilo que Dostoiévski foi amadurecendo e desenvolvendo enquanto escritor. E a narrativa é uma narrativa que inova, isso porque ele já traz a história de um criminoso
que está sendo investigado por um inspetor de polícia. Então é uma história detetivesca, de certo modo, mas ela inova porque, diferentemente da maioria dos romances a respeito do assunto, neste o leitor já sabe desde o princípio quem é o assassino. Quem não sabe quem é o assassino é um inspetor. E ah, o assassino, justamente, é um personagem, um estudante de direito chamado Rodion Romanovich Raskolnikov. E ele é um estudante profundamente influenciado pelas perspectivas do iluminismo e dessas perspectivas de crença em pessoas hierarquizadas, e tem uma expressão que é colocada inclusive nos lábios desse personagem, que é a sua crença em pessoas extraordinárias. E essas pessoas extraordinárias devem se assenhorar sobre as outras. E essas pessoas extraordinárias devem, inclusive, ditar quem deve viver e quem deve morrer. De certo modo, Dostoiévski foi profético, porque ele antecipou todo esse totalitarismo e o surgimento de pessoas com manias, né? De grandeza, querendo ser salvadores da pátria e governar sobre tudo, sobre todos, dizimar a população, escolher alguns para morrer, outros para viver. Então, esse personagem, o Raskolnikov, ele encarna esse homem extraordinário. Inclusive, ele é um estudante de direito, endividado, ele planeja um assassinato, uma morte de uma senhora idosa para subverter dinheiro, para poder custear os seus estudos e a sua vida. E pensa ele, eu sou digno, eu sou merecedor, eu sou melhor. Né? Eu sou melhor do que essa senhora. Eu valho muito mais do que ela. E ele planeja, arquiteta toda a forma de matar. Aquela senhora é uma senhora também que empresta dinheiro. Ele já tinha empenhado um relógio muito precioso. Bem, não vou detalhar aqui todo o romance porque você vai ler, mas acontece um crime. Ao invés de morrer essa pessoa apenas, morre outra pessoa que não deveria morrer. E é justamente essa pessoa que morre que ele vai dizer: a morte dessa pessoa foi o meu castigo. Né? Então, daí o título Crime e Castigo. Esse personagem é um personagem que vai viver com esse complexo de culpa por causa dessa morte que aconteceu de forma quase acidental. E ele sabe que ele errou. E aí ele vai, essa culpa vai passar para o seu corpo e vai trazendo sofrimento, angústia física. Justamente por isso Freud vai desenvolver o seu conceito de neurose, não é? Na psicanálise, em que muitas das nossas enfermidades físicas têm a sua razão de ser no inconsciente, têm a sua razão de ser nessa condição, não é? Desse outro que habita em nós. Bem, aí é ler o romance, mas algo que nos chama a atenção aqui também nessa narrativa é que o inspetor não é capaz de flagrar e de comprovar e de provar esse crime, porque o Raskolnikov ele consegue simular, não é? Ele consegue ludibriar esse inspetor e nega peremptoriamente que tenha cometido tal crime e consegue fazer isso muito bem. Mas tem um detalhe: tem duas pessoas na obra que percebem, e uma pessoa especificamente, o Raskolnikov é obrigado a confessar o seu crime. Então se trata de uma mulher quem ele ama, né? Se trata de Sônia, que é uma pessoa que ele muito ama, e detalhe, ela é uma prostituta
E certamente Dostoiévski foi buscar nas narrativas do Evangelho a forma como Jesus se direciona aos pecadores com muita graça, com misericórdia, com ternura, com compaixão. E é essa mulher que com muita compaixão e ternura entende a condição do Raskolnikov, porque ela também se encontra nessa mesma dependência, nessa mesma carência de graça. E a palavra graça, né, favor imerecido, ela se sente dependente dessa condição. Então, Dostoiévski aqui nessa obra faz uma análise da condição existencial humana, mostra que aqui não existem pessoas extraordinárias, nós todos somos frágeis, limitados, inacabados, problemáticos, carentes de graça, de misericórdia, da compreensão do outro. Precisamos falar, externar os nossos sentimentos, a cura em terapia, inclusive na fala. Os personagens adoecidos e neuróticos do Dostoiévski são pessoas que falam demais e falam compulsivamente. São personagens impulsivas, que só encontram redenção quando veem no outro a condição de miséria. Dostoiévski passou muito tempo preso, conviveu com prisioneiros, sabia a condição humana e por que foi que cada uma daquelas pessoas foi colocadas naquela condição. Então o próprio sofrimento, ele redime existencialmente as pessoas. Então o escritor Dostoiévski, ele valoriza muito nas suas obras essa dimensão graciosa, até espiritual, o valor que as crianças têm, o valor da simplicidade e o valor da gente conhecer a nós mesmos, a importância do autoconhecimento. Aqui está, essa aqui é uma tradução do Paulo Bezerra, né? E que são traduções que eu recomendo, que são diretamente do russo. Tem um trechinho no qual o Raskolnikov diz: quanto à minha divisão dos indivíduos em ordinários e extraordinários, concordo que ela é um tanto arbitrária, mas acontece que eu não chego a insistir em números exatos. É só na minha ideia central que eu acredito. Ela consiste precisamente em que os indivíduos, por lei da natureza, dividem-se geralmente em duas categorias. Uma inferior, a dos ordinários, isto é, por assim dizer, o material que serve unicamente para criar seus semelhantes, e propriamente os indivíduos, ou seja, os dotados de dom para dizer em seu meio a palavra nova. Muito perigoso esse tipo de pensamento. E são aqueles que se acham extraordinários, que às vezes querem ditar quem deve viver e quem deve morrer. Todos nós somos dependentes, todos nós estamos na mesma condição humana, somos carentes e necessitados. Professor José Roberto, mais um conversando sobre literatura. Continue nos acompanhando aí no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta e acompanha a literatura e que é fã e gosta do Dostoiévski. Assine aí o nosso canal, você que ainda não é assinante. Ative o sininho para que você receba as notificações. Dê o seu like, porque aí o YouTube vai entender que esse é um vídeo importante e vai fazê-lo girar e outras pessoas vão ter acesso. Forte abraço e até o nosso próximo Conversando sobre Literatura.